você precisa ser direcionado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que estar vigente na tua vida, tem que ser claro, as pessoas têm que ver Jesus em você. Não porque Deus vai aniquilar vocês, Deus é ao meu favor. Pai, irmão, Deus ele quer que você seja mais diferente e transmita a Deus através da tua vida, porque Ele não vai fazer nada com você assim. Então você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada por Ele. E muitas vezes Deus ele vai operar através da tua vida sem você falar nada. Só através das tuas atitudes, porque as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras, irmão. Ser direcionado pelo Espírito Santo exige uma entrega nossa real, exige uma entrega nossa total, exige uma entrega de atitudes, uma entrega de entendimento, exige uma mudança real sobre nossas vidas, para que nós possamos ser direcionados por Ele. Porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Quem tem identidade em Jesus aqui, dá uma glória a Deus. Porque Jesus ele ressignifica a nossa identidade. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha isso em nome de Jesus. Você não é mais escravo. Você está entendendo isso? Você é filho. E quando você assume a identidade de filho, você tem uma herança na eternidade com Jesus. Mas quando você assume a identidade de escravo, você perde a sua eternidade com Jesus. Como assim? Deixa eu te explicar. A mentalidade de escravo é uma mentalidade que vai fazer você não desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Uma mentalidade de escravo vai te tornar prisioneiro das tuas vontades, dos teus prazeres, de tanta coisa, de vícios, de tudo aquilo que vem sobre a tua vida, porque você não consegue se libertar daquilo, é sua mentalidade de escravo. Ah, pastor, aceitei a Jesus, mas todo aquele que tem uma mentalidade de escravo esconde algo. Esconde algo do pastor, esconde algo da liderança, muitas vezes até um líder que esconde algo. Isso é uma mentalidade de escravo, porque não teve uma mentalidade transformada e ainda é escravo de algo, algum pecado, alguma coisa que impede você de romper na sua vida. Mas quando você tem uma mentalidade de filho, você é livre de qualquer essas outras coisas, de qualquer pecado, porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, e você luta contra os seus pecados, porque você é filho de Deus. Você sabe onde é o teu lugar, você sabe o seu lugar no reino, você sabe o seu lugar na casa, você sabe o seu lugar na presença de Deus. Você é livre de qualquer coisa, você não é mais escravo. Então você tem que escolher uma entrega sua: ser filho ou ainda ser escravo. Se você ainda esconde algo lá dentro, irmão, você está mentindo para você mesmo. Você precisa ressignificar o que é ter uma identidade em Cristo Jesus. Você precisa ressignificar isso para que você possa viver uma liderança bem-sucedida na tua vida, um propósito bem-sucedido na tua vida. Amém?
Você precisa ter um entendimento disso, para que você possa romper. Porque quando nós somos filhos, nós podemos vencer as tentações e as provações, porque nós sabemos quem está cuidando de nós. Amém? E o filho, ele vai crescendo, vencendo isso, ele vai tomando uma maturidade espiritual. Sabe o que é uma maturidade espiritual? É confiar no Senhor e saber que Ele está cuidando de tudo por você. Porque você está se posicionando e fazendo aquilo que o filho tem que fazer, porque o pai já cuidou de tudo sobre a tua vida. Ah, pastor, mas Deus ele ainda vai permitir tentações e provações, você vai passar. Porque as tentações vêm do diabo, mas as provações Deus permite em nossas vidas para nos preparar. E quando você passa por cima das tentações, o inimigo já não pode tocar em você. Porque as tentações agem na nossa fraqueza. E se você é escravo ainda, você vai cair nas tentações. Mas quando você tem um entendimento de filho e pula isso, você não cai mais nas tentações. Ah, mas vem as provações. E as provações estão sendo dadas por Deus em nossas vidas para nos preparar. Porque todo aquele que é provado, ele é aprovado por Deus. Sim ou não? Quem aqui já foi provado e aprovado por Deus? Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Você não pode viver uma provação por muito tempo, irmão. Aleluia. Você tem que crescer no meio disso. Você tem que crescer com as situações que você tem vivido. Você tem que aprender com as situações que você tem vivido. Amém? Porque Deus permite algumas coisas para nos ensinar. E se você não aprendeu ainda, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E se nós não aprendermos, vai acontecer de novo, até você aprender. Você precisa passar de nível, você precisa ir para outro nível espiritual na presença do Senhor. Você precisa se comportar como filho. Você precisa tomar posse. Você precisa perder o medo. Você precisa perder o pensamento de inferioridade. Do eu não consigo, do eu não posso. Do medo de tentar, do medo de fazer as coisas de Deus, irmão. Você precisa crescer nisso para que você tenha maturidade espiritual, estrutura espiritual. O Senhor ele quer te dar estrutura para que quando vier as tentações e as provações, você vença e seja bem sucedido. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Nós precisamos vencer isso em nome de Jesus. Tiago 1, 2, para finalizar. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. O Senhor ele tem isso preparado para você. É preciso você buscar, é preciso você aceitar aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida. É preciso você entender que você é filho, você precisa enfrentar isso para que você possa viver o plano de Deus. Enquanto você tiver um plano de Deus, medo de viver o plano de Deus, você não vai avançar.
Você não vai ser bem sucedido, mas quando você tomar posse disso, em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido